mais uma vez, turma. Nós vamos fazer um vídeo aqui explicando algumas temáticas um pouco complexas dentro do nosso estudo. Eu vou dividir minha tela com vocês. Então, nós temos aqui problemas de separatrizes. As separatrizes são valores que dividem a distribuição em um certo número de partes iguais. A mediana divide em duas partes iguais. Os quartis dividem em 4 partes iguais, os decis em 10 partes iguais e os centis em 100 partes iguais. O objetivo das separatrizes é proporcionar uma melhor ideia da dispersão do conjunto, principalmente da simetria ou assimetria da distribuição. Aqui falando exclusivamente de mediana e quartis, nós temos essa divisãozinha aqui, ó. Então ele dá um toque aqui em cima, textualmente, de que a mediana divide o conjunto em duas partes iguais, 50-50. E os quartis dividem em 4 partes iguais. Então você tem 4 porções de 25%, sendo que esse primeiro ponto aqui, você encontra o quartil inferior, ou o Q1, ou às vezes também chamado de QI, o primeiro quartil. O segundo quartil é a própria mediana. E o terceiro quartil, ele está numa soma de 75% aqui, né? Da origem. E ele é chamado de QS ou Q3. Os quartis são separatrizes que dividem um conjunto em 4 partes iguais. O primeiro quartil ou quartil inferior é o valor do conjunto que delimita os 25 menores valores. Ou seja, esse QI aqui delimita esses 25 menores valores. 25% dos valores são menores do que o QI e 75% são maiores do que o QI. O segundo quartil ou quartil do meio é a própria mediana, que separa 50% dos menores dos 50% maiores. E o terceiro quartil ou quartil superior é o valor que delimita os 25% valores maiores. Então, eu estou aqui, ó, é como se fosse uma cerca para delimitar esses 25% maiores. Então, você tem 75% dos valores são menores que o terceiro quartil e 25% são maiores do que o QS. Ok? Para a gente entender melhor isso, nós vamos fazer 2 exercícios, dois problemas. Então, você tem aqui um conjunto de números, 8 pessoas, que é o nosso valor X. As casas a gente chamou de F, como se fosse uma frequência. E você tem aqui a frequência acumulada. Então, calculando os quartis inferior e superior para o número de pessoas por residência, você tem que o primeiro quartil ele é dado por essa fórmula aqui que você já viu, né? N mais 1 dividido por 4. Então, você tem que a frequência aqui é 40 mais 1 dividido por 4 dá 10 e 25. A posição do terceiro quartil é 3 vezes N mais 1 dividido por 4, que dá 30,75. Então, esses valores aqui, eles são posições. É a 10ª posição, é a 30ª posição, entendeu? Então, nós vamos pegar um intervalo entre a 10ª e a 11ª posição, e o intervalo entre a 30ª e a 31ª posição. Fazendo um levantamento dessas posições, você encontra que na 10ª temos o valor 3, e a partir da 11ª o valor 4. Está aqui, ó, a 10ª, valor 3. E acima deles, valor 4. Então, para eu encontrar o primeiro quartil, você vai somar esses dois valores. 3 mais 4 dividido por 2, é uma média entre eles, é 3,5. É o mesmo raciocínio que você tem quando você faz o cálculo de mediana com número par, né? Com a quantidade no conjunto, no seu conjunto é um valor par. Como é que você acha a mediana? Pegando a média dos dois valores centrais. Então, a 30ª posição equivale ao valor 5 em x, e a 31ª também o valor 5. Então, o terceiro quartil é a soma de 5 mais 5 por 2, que é igual a 5. Se a gente fizer o mesmo tipo de raciocínio, o mesmo cálculo para a divisão
de um conjunto que está dividido em classes, né, intervalo de classe. Então você tem esse conjunto que tem um intervalo começando em 9,9 e terminando em 62,2. São vários números, então para ficar fácil, ele dividiu em classe. Então tem uma classe que vai do 9,9 ao 18,62 e a frequência dessa classe é de 10. Depois tem a próxima classe do 18,62, fechado em 18,62. Na classe anterior você fecha um pouquinho antes de 18,62. O pontual 18,62 você fecha na segunda classe, vai até 27,34, aberto em 27,34. Significa que não pega o 27,34. 27,34 vai ser pego na próxima classe, que é fechado nele. E assim por diante você tem. Como é que eu calculo? Existe uma coisa importante que é o ponto médio nessa classe. Então, entre esse número e esse, a média é 14,26. Frequência 10. Frequência acumulada 10. Aqui tem 13 números, frequência acumulada 23. E assim por diante. Fizemos os cálculos, achamos 8,75 e para o terceiro quartil 26,25. Então você vem aqui e você observa, né? 8,75 não chegou aqui a 9,9. Então significa que se eu pegar 8 e 9, os valores serão iguais, 14,26, que é a média. E a posição 26 e a posição 27 também vão ser iguais. Por quê? Porque aqui o intervalo está fechado em 27 e está se afirmando aqui, né, que você tem 31,7 para os dois, né? Em 26, que está antes do 27,34, mas ele está um pouco acima, né? 31,7. Tem a ver também um pouco com essa frequência acumulada aqui, entre 23 e 29, mais fácil ainda de raciocinar, né? Eu acho até que seja a maneira correta de raciocinar, né? Porque o 26 e o 27 estão aqui, né? Entre esses dois aqui, mais para dentro aqui, né? Do 29, né? Então, 31,7. Somos 2 dividido por 2, deu 31,7. E aqui somente uma visão gráfica das nossas separatrizes, né? Então você tem o primeiro caso aqui, fazendo a comparação se é simétrico ou assimétrico, você tem uma divisão bem igualzinha, né, de distâncias de 25%. Esses 25% são igualzinho de um para outro aqui a distância. Então você tem a mediana no centro, o primeiro e o terceiro quartil, e a divisão de 25% para cada espaço desse aí, que é equivalente. Então, é uma distribuição simétrica. Você pode ter uma distribuição simétrica com maior dispersão, tá vendo? Ele pegou, dá a impressão, né, que isso aqui é menor do que isso aqui. Isso aqui é igual a isso aqui. Ou seja, esse quartil que está no centro e esse aqui que está no centro são maiores que os quartis dos flancos, né? Então dá a impressão de que ela é simétrica com maior dispersão. E quando é assimétrica, para a direita ou para a esquerda, né? Aqui você vê que ele reduziu o espaço de 25% e os outros dois espaços são maiores, né? Apesar de representar 25% também, né? Ok? Então, ficamos por aqui. Espero ter ajudado e bons estudos a todos vocês aí.